Bom, pessoal, e começando aqui, a gente vai estar fazendo primeiro o exercício de supino reto, um exercício clássico que todo mundo faz no treino de peitoral. Então aqui, um dos erros clássicos na hora de fazer o supino reto com barra é o seguinte, vamos lá comigo? Muitas pessoas pegam com a pegada muito aberta. Então a pessoa pega abertão, igual aqui o meu amigo Carlos está demonstrando, e aí executa o movimento de supino. Faz aqui algumas repetições e aqui aparentemente parece que está tudo certo, a cadência está controlada, parece que o peitoral está contraindo, só que existe um motivo por trás de você não fazer o teu supino reto com esse tipo de execução. Pode guardar lá a barra, Carlos, que é o seguinte, quando você, só segura ela aqui, quando você faz o supino com a pegada muito aberta, a gente tem um aumento da sobrecarga na articulação do ombro. Então, se você já tem uma predisposição para sentir dores nos ombros, vai piorar. E além disso, a gente tem um outro detalhe que é o seguinte, quando a gente pega muito aberto, se é de você conseguir alongar mais o peitoral e ter um melhor estímulo para o peitoral, acontece o seguinte, você começa a utilizar muito o teu tríceps. Por quê? A ação do peitoral é uma ação de adução, então a gente fecha para fazer o exercício de peitoral. Só que se o meu braço ele está muito aberto, está muito afastado, eu não fecho, eu estou abrindo. E quem que abre aqui o meu movimento na hora de fazer um supino? É o meu tríceps, porque o tríceps ele faz a extensão do braço. E aí a pessoa vai acabar sentindo mais o ombro, e quando eu digo ombro, não é o ombro músculo, é a articulação do ombro em si, e o tríceps e peitoral, que é bom, quase nada. Então não faça o teu supino reto com a pegada aberta. Ah, Miquel, e como é que eu acerto aqui a minha pegada? Então uma dica é o seguinte, colocou a barra aqui no suporte, você olha a distância que está dos dois lados. Então aqui a gente verificou, tá um dedo de distância aqui dos dois lados. Significa que a barra está centralizada. Às vezes a barra fica mais para um lado, fica mais para o outro. Então você olha aqui quanto está de distância dos dois lados em relação à anilha. Se tá os dois lados na mesma distância, a barra está centralizada. Ok. Agora, Miquel, como que eu acho o ponto ideal aqui na hora de pegar a barra? Então aqui, pode pegar lá, Carlos, você vai levar em consideração o seguinte. O teu cotovelo ele precisa estar embaixo do teu punho. Então aqui é o ponto ideal aqui para o tamanho do Carlos para ele executar o supino reto com barra. Se a gente pegar um pouco mais para fora, pode pegar um pouco mais para fora, olha aqui, agora o cotovelo ele tá para dentro e o punho tá para fora. Então, erro clássico que a gente acabou de passar. E o oposto, se eu colocar o cotovelo para fora e o punho para dentro, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter uma flexão e extensão do braço muito maior do que o movimento de adução do peitoral. Então a pessoa vai sentir mais o tríceps do que o peitoral. É uma variação utilizada para um treino de tríceps, um supino mais fechado, mas quando o objetivo é trabalhar o tríceps, quando o objetivo é trabalhar o peitoral, então você vai levar sempre em consideração essa distância aqui. Cotovelo embaixo do punho. E aí, tira lá do banco e aí começa a execução do movimento. Agora sim, você faz o supino do jeito certo. Ah, Miquel, quer dizer que é só isso? Claro que não. Se fosse só isso, todo mundo estava conseguindo fazer o supino e ter um peitoral de respeito. Então, existem mais alguns detalhes importantes na hora da gente fazer um supino. Beleza? Pode colocar lá, Carlos. Então, um segundo erro muito clássico que as pessoas cometem na hora de supino, beleza, Miquel, não tô pegando aberto, também não tô pegando muito fechado, pegada básica aqui, cotovelo alinhado com punho, show de bola. Só que aí a pessoa, na hora de fazer o movimento, vamos lá comigo, Carlos, a pessoa, ela faz a descida com o braço muito aberto. Pode aproximar aqui para mim, e aí a gente olhando aqui, nota que o cotovelo, ele está na mesma altura que o ombro. E esse tipo de execução, ela não aumenta a contração do peitoral. Pelo contrário, beleza, pode colocar lá. Não queremos que você lesione o ombro. Pronto, fechou. Aqui, esse tipo de execução, ela não trabalha mais o peitoral. E, além disso, coloca a tua articulação do ombro em uma posição que é desfavorável.
É a mesma regra para os movimentos de elevação lateral. Você não faz elevação lateral elevando o braço acima da altura do ombro, porque esse tipo de execução ela diminui o espaço subaquiomial, que é um espaço que fica ali de movimentação segura dentro da articulação do ombro. E quando você diminui esse espaço, você aumenta a compressão na articulação, gerando dores, desconfortos, atrapalhando o teu desenvolvimento, do teu ganho de massa muscular e também a tua execução dos exercícios. Então, sempre que for fazer aqui o supino, você vai trazer a barra aqui, ó, em direção ao bico do peito ou ao teu osso do externo. Então, primeiro lá em bico do peito, depois aqui no osso do externo. Pronto, essa aqui é a distância ideal. E aí, se a gente for olhar de lado, o cotovelo dele, ele fica ali seguindo esse mesmo alinhamento. Ele não fica lá do lado do ombro, porque aqui eu consigo ter um melhor encaixe para a articulação do ombro, uma posição mais segura e, além disso, também consigo manter uma boa tensão para o músculo do peitoral. Beleza? Pode colocar a barra aqui. Fechou. Agora a gente vai para mais um erro clássico que você não deve cometer no teu treino de peito, ainda aqui no movimento de supino, que eu vejo também muita pessoa fazendo. A pessoa, vou pegar aqui 50 kg cada lado, aí bota 50 kg lá de cada lado no supino e fica fazendo um movimento curtinho, beleza? Então ela pega lá a barra, aí na hora de fazer o movimento, fica fazendo o movimento só pela metade, descendo até aqui e já subindo de volta. Aí, Miquel, eu pego 50 kg no supino, bacana, mas aí você não está trabalhando nada de peitoral, você está trabalhando só o seu ego. Quando a gente pensa em desenvolvimento de massa muscular, uma das primeiras coisas que você tem que conseguir fazer é uma boa amplitude dentro da sua segurança no exercício. Então aqui no peitoral, não é para fazer o movimento ser pela metade, você desce até 2 dedos próximo do peitoral, ou se você não sentir nenhum desconforto, pode fazer, Carlos. Se você não sentir nenhum desconforto, aí você desce até dar aquele leve toquinho no peitoral. Não é para utilizar o peitoral como se fosse uma mola, mas desce com boa amplitude, sempre controlando o movimento, que aí sim você vai conseguir desenvolver o teu peitoral. Mas em hipótese alguma fica fazendo um movimento curtinho com um monte de peso de cada lado achando que está arrasando. Você só está correndo o risco de se lesionar. Beleza? Pode colocar de volta. E aí com isso a gente fecha ali os erros mais comuns no supino, só que tem alguns detalhes importantes para você maximizar a tua ativação do peitoral, para você realmente terminar o exercício. Meu irmão, tô sentindo meu peitoral aqui, parece que o bicho vai explodir de tanto pump muscular. Então aqui eu vou estar mostrando para vocês todo o passo a passo para que você consiga ativar ao máximo o teu peitoral aqui no supino. Beleza, a gente já aprendeu a distância correta. Então você vai pegar aqui, pode ir comigo, você vai pegar aqui numa distância que o teu cotovelo fica embaixo do punho, tranquilo, show de bola. Aí pode tirar lá. Você já aprendeu que você vai ter que trazer a barra o mais embaixo que conseguir, sem sentir desconforto na tua articulação, ou no bico do peito, ou se você sentir algum desconforto no ombro, você traz um pouco mais embaixo, ali no externo. Tranquilo em relação a isso. Só que, além disso, existem alguns detalhes adicionais para que você consiga estimular ao máximo o teu peitoral na hora de fazer aqui o supino, que é o seguinte. Primeiro ponto, pode botar lá, Carlos. Você vai sempre colocar, levanta aqui o ombro primeiro, como se fosse errado. Você vai sempre colocar o teu ombro afastando ele o máximo que conseguir da tua orelha. Então, faz aqui errado, ombro lá em cima. Então, você vai baixar o ombro e deixar ele o mais afastado da orelha possível. E aí, beleza, Miquel, agora puxa um pouquinho o ombro para trás, para travar um pouquinho a escápula e fazer um leve arco aqui na lombar. Tá dando para pegar daí? Pronto, beleza. Então, ó, é bem sutil, não é exagerado, não é para curvar a coluna, é só um leve arco, por consequência do encaixe aqui do ombro e do abaixamento aqui do ombro também. Então, eu fiz esses dois ajustes, o peitoral ele já vai dar uma ativada melhor. Diferente se tivesse aqui, que é o peitoral ficar alongado, o peitoral não consegue contrair. Quando eu baixo o ombro, o peitoral ele já faz uma pré-contração, mesmo que eu ainda não esteja fazendo exercício, e esse leve arco é só uma consequência do movimento. Aí depois que eu fiz esse abaixamento aqui, o peitoral ele já está um pouco contraído aqui, aí eu vou fazer o movimento no supino. Vou descer a barra lá em direção ao peito e depois
vou subir a barra sempre com movimento controlado, cotovelo alinhado aqui com o peitoral, ombro abaixado, porque se eu levantar o ombro, o peito relaxa. Se eu abaixar o ombro, o peito contrai. E aí, Miquel, então é só isso? Ainda não, tem um detalhe adicional. Lembra que eu falei que uma pegada mais aberta existe uma força de deslizamento que joga a ação para o tríceps e tira do peitoral, por conta que o peitoral ele faz um movimento fechando? Então, na subida, quando você descer, chegou bem aqui, só segura um pouquinho, Carlos. Quando você for fazer essa subida, você vai fazer a intenção de fechar, tentando apertar o máximo o teu peitoral. Vai lá agora. Olha aqui, ó, o peitoral. Faz agora sem a força. Ó, relaxou, faz sem a força para cima. Tá aqui, né? Beleza, tá contraído. Agora faz a força aqui em cima mesmo. Desceu, subiu, faz a força. Olha a diferença aqui de contração no peitoral. Segura em cima, Carlos, tenta relaxar. Ó, relaxou, né? Agora contrai. Pá. Aqui a gente já consegue preencher mais o peitoral superior, ver todo o peitoral contraído. Então, lembra de todos esses passos, qualquer coisa assiste a aula de novo, para que você consiga pegar toda essa visão aqui e ter o máximo de aproveitamento no teu peitoral quando for fazer o supino. Se esse vídeo te ajudou, deixa um like, escreve nos comentários. Miquel, muito obrigado pelo vídeo. E se você tem interesse em saber mais informações sobre os meus programas de treinos, clica no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você vai ter acesso a todo o conteúdo que me fez evoluir o meu físico, ganhando mais de 20 quilos de massa muscular ao longo dos meus anos de musculação. Lá eu separei por módulos todos os conteúdos para que você aprenda de maneira didática o passo a passo para você conseguir ganhar massa muscular, independente se você é uma pessoa natural que treina de maneira natural ou que já utiliza ou já utilizou alguma vez algum recurso ergogênico. Se você é iniciante e está entrando agora no meio da musculação, ou se você já tem ali uma certa experiência, esse curso com certeza vai te ajudar. Então clica no link da descrição ou no primeiro comentário fixado. Um grande abraço e eu vejo você no próximo vídeo.